Amados irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, seu lar, sua família. Amados irmãos, palavra de hoje é aqui em 1 Pedro capítulo 3. Amém, amados irmãos? Uma palavra muito gloriosa, o qual o Senhor coloca Pedro como pastor, E aqui Pedro ele vai dar diversas orientações aos irmãos, e é umas orientações muito ricas, Tanto foi para o povo de Israel como é para nós também. E aqui nós vamos estar lendo hoje no capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Conselhos conjugais. Aqui Pedro está dando aqui o conselho para os casais, Diz assim: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não o recebem, a palavra pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavras. Apóstolo Pedro aqui ele exortava as mulheres ali, e para nós também hoje, as mulheres de hoje, que tivesse um bom testemunho e fossem sujeitas aos esposos, mas não com palavras, simplesmente com seu jeito de viver, uma vida santa, uma vida mostrada ao dia a dia, não falando, porque muitas das vezes a pessoa fala muito, você tem que se converter, e aí não resolve nada. Então os maridos que não são crentes vão olhar nas irmãs que já são crentes, ver elas servas de Deus, glorificando a Deus, vivendo uma vida santa, não com gritarias, não mandando nos maridos, não querendo fazer confusão dentro do lar. Então os maridos olham e começam a olhar e dizer: olha, essa mulher é uma mulher de Deus, a minha esposa é uma esposa de Deus. E quando pensa que não, ele está indo para a igreja com a irmã, porque a irmã ganhou o esposo sem estar dizendo que ele precisa aceitar Jesus toda hora, dizendo que ele vai para o inferno, que é a coisa toda. E isso muitas das vezes traz contenda e dissensão. Mas através da vida santa dela, ela vai mostrar Deus para ele, porque o apóstolo Paulo diz que nós somos uma carta lida e relida por todos. Aleluia. E ele vai acabar ganhando ele para Jesus sem palavras. Eis que Pedro está falando. E sobre a submissão aqui, não quer dizer que as irmãs são tapetes dos maridos. Pelo contrário, o Senhor diz que como Cristo amou a igreja, é para os maridos amar as esposas. E aqui submissão não quer dizer que o marido fala faz isso, faz aquilo e a esposa vai ter que fazer. Por exemplo, tudo aquilo que fere ao Senhor, fere a palavra, tem que dizer não. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Sara, ela diz assim para Abraão: Abraão, deita com Agar, que nosso filho vai ser concebido de Agar. Abraão poderia dizer não. Não, Sara, você é minha esposa, mas eu não vou fazer isso aí, eu vou estar pecando contra Deus. Deus me fez uma promessa e eu confio nele. Você precisa confiar nele. Abraão pega e faz o contrário. Abraão pega e obedece Sara, desobedecendo a Deus. Depois vem um problemão para eles. Trouxeram luta para eles. Da mesma forma, quando Abraão fala para Sara: Sara, mente que você é minha irmã para Faraó. Ela vai e mente para Faraó, dizendo que era irmã de Abraão e não esposa. E foi levada
até Faraó como sendo uma mulher livre. Olha o perigo. Até porque eles não iam morrer, porque o Senhor tinha plano com eles, promessa com eles. Mas ela vai e ela devia falar, não, Senhor, vamos falar a verdade. Eu te respeito tudo, porque Sara chamava Abraão de Senhor. Mas nessa parte de mentira, eu não vou mentir não. O que ela faz? Ela obedece a Abraão e desobedece a Deus. Então quando um irmão, um esposo, quer que a irmã faz coisa errada, a irmã tem que falar não. Entendeu? Submissão tem limite. Por exemplo, vou dar uma dica aqui bem simples, falar bem simples aqui para não escandalizar. Entre o namoro de um casal, crentes, santo, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o marido não pode usar o corpo da mulher errado. As irmãs sabem o que eu estou dizendo aqui e os irmãos também sabem. As partes erradas, tem as partes certas para ser usada. E nisso aí a mulher pode falar não para o esposo e o esposo pode falar não para a esposa. Porque isso é maligno. Quem comete esses atos, esses adultérios entre casais, que é um adultério também, falando bem simples para todo mundo entender, não herdarão o reino do céu. Os sodomitas não herdarão o reino do céu. Os que praticam essas abominações, usando partes do corpo errado, tem gente que usa até a boca. E Deus deixou para falar dele. Está usando a boca errada, partes erradas do corpo da esposa. A esposa tem que dizer não. E o esposo também tem que dizer não para essas práticas. Então é isso que está falando. Submissão é quando não fere a palavra de Deus. Por exemplo, Deus é o cabeça de Cristo. Tudo certinho, não tem fora de ordem. Cristo é o cabeça da igreja. Então Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. Tá entendendo? É que nem e Deus coloca o pastor para ser um anjo da igreja. Agora, todas as autoridades estão debaixo da autoridade de Deus. Nada está fora da autoridade de Deus. Só que quando o homem, tanto a parte espiritual como material, terreno, tem poder, ele não pode usar o poder para ferir ou passar por cima de ninguém. Ele tem que ser correto, porque senão Deus vai cobrar dele. Então, vamos supor, que nem o pastor, por exemplo. O pastor está ali e fala, eu sou pastor, eu vou dar ordem, ponto, acabou. Aonde eu subo no altar, ninguém sobe, porque eu sou eu. Eu não vou escalar ninguém para ser presbítero, diácono, pastor, porque só eu sou o único pastor aqui na igreja. Né? As irmãs não podem cantar, não pode fazer nada aqui, porque as irmãs têm que ficar caladas na igreja. Então ele está usando autoridades que não vêm. Ele tem a autoridade de Deus para ser um pastor, mas ele está usando errado. Está entendendo? Ele está ali para apoiar e ajudar o crescimento da igreja e também das ovelhas. E nisso aí que ele usa esse poder, ele sufoca os dons que está no irmão, que aquele irmão tem os dons para pregar, fazer a obra. As irmãs, ele sufoca, ele não deixa a obra avançar, e ele começa a querer mandar nos dons que Deus deu por irmão e por irmã. E começa a sufocar aquela irmã, aquele irmão, não deixando aquela irmã, aquele irmão trabalhar na obra. E aí que os irmãos ficam sentados sufocados. E muitos até saem da igreja deles para ir para outra. Por quê? Porque quer fazer a obra de Deus e o Espírito Santo está clamando dentro dele e dela que eles precisam fazer a obra de Deus. Pois o Senhor diz que aquele que enterrar os talentos, o Senhor vai cobrar. Então tem que ter limite. Você entendeu? Tem que ter equilíbrio. Por exemplo, eu não preciso ficar com a camisa de manga comprida o dia inteiro dentro de casa. Mas eu também não posso colocar uma camisa sem manga. Tem muitos crentes que usam camisa sem manga.
Então o que eu vou fazer? Eu coloco uma camisa de manga até aqui. É equilíbrio, gente. É equilíbrio. Agora, por que eu tenho que ficar com a calça o dia inteiro? Porque o short não tampa meu corpo. Aí eu vou trazer escândalo, né? E ao mesmo tempo, quem olhar em mim de short, eu vou estar trazendo sentimentos malignos de pecado, de prostituição. Então não posso, tem que ser de calça. Agora, por exemplo, igual o caso da depilação, eu não posso sair depilando todo o meu corpo, porque é pecado. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma tesourinha e vou aparar o local que precisa ser aparado. Então eu não aparei os cabelinhos com a tesourinha, eu não depilei. O que é isso aí? É equilíbrio. A palavra do Senhor vai dizer que nós não temos que ser muito santo nem relaxado.